Há exatos 5 dias, o conflito na Ucrânia segue seu curso implacável. Enquanto isso, um enviado especial do governo Trump desembarcou em Moscou para uma reunião de 3 horas e meia com Vladimir Putin. O objetivo? Negociar a libertação de um professor americano, detido injustamente pelo Kremlin sob acusações absurdas de tráfico de maconha medicinal. Estamos falando de Mark Fogel, um cidadão que jamais deveria ter sido usado como moeda de troca em um jogo político sujo. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky, em entrevista à imprensa britânica, deixou claro que não descarta a possibilidade de oferecer à Rússia parte do território conquistado na região de Kursk em troca da devolução de terras ucranianas ocupadas. Ele não especificou quais áreas poderiam ser negociadas, mas deixou no ar que todas são prioritárias. Afinal, como ignorar que vastas extensões do nordeste de Kharkiv, por exemplo, permanecem sob domínio russo, mesmo sem qualquer respaldo legal? O que chama atenção é como as previsões catastróficas de alguns analistas militares caíram por terra. Muitos afirmavam que a ofensiva ucraniana em Kursk havia sido precipitada e que as tropas não teriam condições de manter o controle da área até que negociações fossem iniciadas. Pois bem, a realidade mostrou o contrário. Não apenas a Ucrânia mantém sua presença na região, como em alguns pontos avança, consolidando posições estratégicas. Mas as surpresas não param por aí. Zelensky também foi enfático ao declarar que qualquer garantia de segurança para a Ucrânia passa necessariamente pelos Estados Unidos. Segundo ele, mesmo que a Europa enviasse um contingente de 100 a 150 mil soldados, isso não seria suficiente para assegurar a proteção do país. E mais, ele destacou que os sistemas de defesa antiaérea americanos, como os Patriots, são muito mais eficazes do que os equivalentes europeus. Ou seja, sem o apoio de Washington, qualquer promessa de segurança seria incompleta. Do outro lado, Donald Trump não perde a oportunidade de se posicionar. Em entrevista recente, ele afirmou que a libertação de cidadãos americanos detidos na Rússia poderia ser um passo crucial para um eventual cessar-fogo. E não parou por aí. Trump revelou que a Ucrânia teria concordado em ceder aos Estados Unidos direitos sobre minerais raros no valor de 500 bilhões de dólares como forma de compensar a ajuda militar recebida. Eles podem fechar o acordo ou não, mas uma coisa é certa: não queremos que se tornem russos. E queremos nosso dinheiro de volta, declarou. Enquanto isso, no fronte, a ofensiva russa perde força. Há 3 meses, o ritmo de avanço das tropas de Moscou vem desacelerando, sinal claro de que as estratégias ucranianas e as dificuldades logísticas russas estão surtindo efeito. Analistas veem nisso um motivo para otimismo cauteloso, embora a Rússia ainda mantenha pressão em alguns pontos da linha de frente. Para quem acompanha nossas análises, uma coisa é certa: a guerra está longe de terminar, e cada movimento conta. Se você quer ficar por dentro dos desdobramentos, não deixe de curtir, comentar e, claro, se inscrever no canal. O algoritmo do YouTube valoriza cada interação, e isso ajuda a levar essas informações a mais pessoas. E se quiser ir além, pode apoiar financeiramente o trabalho através do Patreon, com opções de contribuição mensal e benefícios exclusivos. Outra forma de ajudar, e ainda garantir sua liberdade na internet, é adquirindo o NVPN, um serviço de VPN confiável que permite acessar conteúdos bloqueados, seja na Rússia ou em qualquer outro lugar. Com ele você navega sem restrições, assiste aos vídeos que quiser e lê notícias sem censura. E o melhor, ao comprar pelo link na descrição, você apoia diretamente este canal, permitindo que continuemos produzindo conteúdo de qualidade. A compra é segura, legal e pode ser feita com cartões russos, estrangeiros ou até via criptomoedas. Agora, voltando ao que importa, as negociações em Moscou não foram apenas sobre a libertação de Fogel. Fontes indicam que o enviado americano também discutiu o conflito na Ucrânia com aliados de Putin e até com representantes da Arábia Saudita. Enquanto isso, o Pentágono e a Casa Branca evitam comentar os detalhes, mas Trump já sinalizou que novas libertações de americanos podem ocorrer em breve. O cenário é complexo, mas uma coisa é inegável: a guerra está em um momento decisivo e cada palavra, cada gesto, pode mudar o rumo dos acontecimentos. Fique atento, porque os próximos dias prometem ser intensos. Trump afirmou que Moscou já concordou, em essência, com a libertação de prisioneiros, mas a verdade é que o ex-presidente vive em um mundo próprio, onde as palavras se misturam à realidade sem aviso. E não adianta tentar racionalizar. Seus apoiadores mais fervorosos, aqueles que o idolatram como um messias bilionário, não se importam com contradições. Riqueza não é sinônimo de inteligência e Trump, convenhamos, mente com uma frequência que rivaliza até mesmo com a de Putin.
Pergunte a qualquer trumpista quantas inverdades ele já disse só nesta semana, você perderá a conta antes de terminar a frase. Mas aqui está o paradoxo. Apesar da retórica inflamada e das promessas vagas, os números não mentem. Desde 2014, os Estados Unidos já destinaram mais de 183 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia. Mesmo descontando os contratos que alimentaram a indústria bélica americana, a lógica é clara: se Trump busca agora um acordo de 500 bilhões, é razoável supor que a pressão por mais apoio a Kiev só aumentará. A questão é se a nova administração terá coragem ou interesse em ir além do que já foi feito. Os sinais, porém, são confusos. Por um lado, Trump surpreendeu ao não adotar uma postura abertamente hostil à Ucrânia, como muitos temiam. Por outro, os alertas vermelhos se acumulam. A ajuda militar não foi interrompida, mas também não foi ampliada. Não houve novos pacotes de armas, e o tão esperado anúncio na conferência de Ramstein parece cada vez mais distante. Pior, o governo americano não restabeleceu a proibição de ataques ucranianos em território russo, mesmo após os recentes bombardeios a refinarias e bases militares. Na prática, isso significa que Kiev continua agindo com relativa liberdade, e os resultados são visíveis. Desde a eleição de Trump, os ataques ucranianos a alvos estratégicos na Rússia se multiplicaram. Drones e mísseis atingem depósitos de combustível, fábricas de armamentos e infraestruturas críticas quase diariamente. Moscou reclama dos prejuízos logísticos e da escassez de combustível, mas Washington não pressiona Kiev a recuar. É um contraste gritante com a era Biden, quando qualquer escalada era recebida com advertências públicas. Trump, ao que parece, prefere o silêncio ou, quem sabe, uma estratégia de pressão indireta. Mas não se engane, por trás dessa aparente neutralidade há riscos reais. A maior ameaça à Ucrânia hoje não vem de Trump, mas de Elon Musk, que tem usado sua plataforma para amplificar narrativas pró-Rússia e minar o apoio ocidental. A aliança entre os dois, ambos narcisistas, imprevisíveis e obcecados por poder, é uma bomba relógio. Se eles se desentenderem, quem sairá perdendo? A história sugere que a Ucrânia não pode contar com sorte. Enquanto isso, a Casa Branca suspendeu os planos de mediação de paz, segundo fontes próximas ao governo. O enviado especial de Trump para a Ucrânia, Kurt Volker, viajará em breve para discutir com aliados da OTAN como eles podem contribuir para um acordo. A mensagem é ambígua: se por um lado não há um plano concreto, por outro, há uma abertura para que a Europa, e não apenas os Estados Unidos, tenha voz ativa nas negociações. Resta saber se isso incluirá os interesses de Kiev ou se será mais uma jogada para dividir responsabilidades. Outra estratégia em discussão é transferir para a Europa o ônus de financiar armas para a Ucrânia. A ideia, segundo Reuters, é que os aliados europeus comprem mais equipamentos militares dos Estados Unidos, aliviando o orçamento americano. O enviado especial para a Ucrânia, Amos Hochstein, não confirmou detalhes, mas lembrou que Washington sempre defendeu a venda de armas americanas, afinal, isso fortalece a economia dos Estados Unidos. A pergunta que fica é: por que não investir diretamente na indústria de defesa ucraniana, que opera com custos menores e poderia reduzir a dependência de Kiev dos fornecedores ocidentais? A resposta pode estar no medo de perder controle sobre os recursos estratégicos do país, como os cobiçados metais raros. Enquanto os bastidores fervilham um desdobramento concreto, o americano Mark Fogel, detido na Rússia desde 2021, foi libertado em uma troca de prisioneiros. O Kremlin não revelou quem foi entregue em troca, mas o fato reforça a percepção de que negociações discretas estão em andamento. E se há uma lição clara neste momento é que nada é definitivo. Cada gesto, cada palavra, pode redefinir o curso da guerra. Fique atento, os próximos movimentos serão decisivos. Eis o momento em que a realidade da guerra se revela sem filtros. Enquanto diplomatas trocam palavras em salas climatizadas, o fronte não perdoa. O recente encontro entre um enviado ocidental e Putin, 3 horas e meia de conversas que ninguém detalha, é mais um capítulo dessa dança perigosa. O Kremlin joga com ambiguidades, oscilando entre gestos de boa vontade e a velha estratégia do blefe. Afinal, sua aposta é clara: convencer o mundo de que a Rússia ainda tem fôlego militar e econômico para anos de conflito. Mas a verdade é outra. Cada ataque ucraniano a refinarias, cada interrupção no fornecimento de gás, cada dia de resistência desmonta essa narrativa. E se Trump, com sua imprevisibilidade, decidir que a Ucrânia não é prioridade? Para Putin seria um golpe fatal. Sua sobrevivência política depende de uma ilusão, e ilusões, como sabemos, têm prazo de validade.
Enquanto isso, a guerra não espera. Na noite de 11 de fevereiro, drones ucranianos atingiram em cheio o coração da máquina de guerra russa, uma refinaria em Saratov, responsável por abastecer as forças invasoras com mais de 20 tipos de combustíveis. As chamas iluminaram o céu, e o fogo consumiu não apenas tanques de gasolina e diesel, mas também a confiança de Moscou em sua logística. Fontes confirmam que a instalação crítica L246 foi danificada, um golpe que pode paralisar operações por semanas. E se há algo que a Rússia não pode se dar ao luxo, é de mais atrasos. Do outro lado, a resposta é brutal e previsível. Enquanto a Ucrânia mira alvos estratégicos, o Kremlin ataca civis. Em Zolochiv, na região de Kharkiv, 7 pessoas, entre elas uma criança de 12 anos e idosos de 67 e 69 anos, foram feridas em bombardeios aéreos. Casas destruídas, vidas despedaçadas, tudo porque a Rússia não tem mais o que oferecer além de terror. Em Dnipropetrovsk, mísseis e drones kamikazes transformaram a noite em pesadelo. 2 mulheres feridas, 35 residências danificadas, redes elétricas e gasodutos cortados. E em Poltava, um ataque a infraestruturas de gás deixou 9 assentamentos sem abastecimento, enquanto o ministro de Energia alerta para a possibilidade de novos cortes de energia. A mensagem é clara: a cada vitória ucraniana, Moscou responde com mais sofrimento para os inocentes. Mas a guerra também cobra seu preço dos próprios agressores. Não são apenas soldados anônimos que caem no fronte agora, são os próprios burocratas do regime que sentem na pele o peso de suas escolhas. O vice-ministro da Juventude da Iacútia, Petróleo Shamael, teve uma perna amputada após ser ferido na Ucrânia. Outro exemplo de como a máquina de propaganda russa, que vende a guerra como uma missão gloriosa, esconde a realidade: corpos quebrados, famílias destruídas e uma conta que não para de crescer. E enquanto esses homens voltam para casa mutilados, o Kremlin continua a recrutar novos peões para seu jogo macabro. Neste momento, cada gesto conta. A Ucrânia não luta apenas por seu território, luta pela sobrevivência de sua gente, pela liberdade de escolher seu futuro. E é aqui que você pode fazer a diferença. O esforço de arrecadação para suprimentos essenciais, como drones, carregadores e equipamentos de proteção, continua. Já alcançamos 1/3 da meta, mas a necessidade é urgente. Cada doação, por menor que seja, é um passo a mais rumo à vitória. Se você está fora da Rússia e pode contribuir, as informações estão nos links abaixo. Não financie a guerra de Putin, apoie aqueles que defendem a paz com coragem. A história está sendo escrita agora. E o lado em que você escolhe estar definirá não apenas o futuro da Ucrânia, mas o tipo de mundo em que queremos viver. Não vire as costas. Haja. A realidade é cruel, mas a verdade não pode ser apagada. Enquanto um soldado ferido é evacuado às pressas para Moscou, onde recebe tratamento prioritário graças ao seu status, não há sua humanidade. Milhares de ucranianos lutam para sobreviver em meio aos escombros. 4 operações, uma perna encurtada, um corpo marcado pela guerra. E ainda assim, ele teve sorte. Quantos outros não tiveram a mesma privilégio de serem resgatados a tempo? Quantos foram deixados para trás, porque não carregavam o selo de um cargo oficial? Enquanto isso, no front, a máquina de propaganda russa tenta reescrever a história. Vídeos antigos são reciclados como novas vitórias, cidades disputadas há meses são anunciadas como conquistadas pela 15ª vez. Mas os fatos não mentem. Em Kursk, as forças ucranianas avançam com precisão cirúrgica, rompendo linhas inimigas com engenharia tática e coordenação impecável. Tanques com arados de minas abrem caminho, pontes são explodidas no momento certo, e o inimigo, pego de surpresa, recua em desordem. Não é sorte, é estratégia. É a diferença entre quem luta por um futuro e quem só sabe destruir. E então vem a hipocrisia. A Rússia fala em corredores humanitários, em ajuda aos civis, como se não tivesse passado semanas bombardeando essas mesmas pessoas. Como se não tivesse negado repetidas vezes qualquer pedido de evacuação. Agora, quando a pressão internacional aumenta e a ocupação se mostra insustentável, surgem as promessas vazias. Mas o mundo já aprendeu, não se negocia com quem usa a fome e o medo como armas. Não se confia em quem transforma hospitais em alvos e crianças em reféns. No leste, a resistência não dá trégua. Em Pokrovsk, as tropas ucranianas recuperam posições, enquanto o inimigo se arrasta a metros de distância sem conseguir avançar. Cada metro conquistado custa caro, mas cada metro mantido é uma derrota para Putin. Em Avdiivka, em Chasiv Yar, em dezenas de outras cidades, a mesma cena se repete. Soldados russos empurrados para trás, suas linhas de suprimento cortadas.
seus planos desfeitos. E o que resta? Mais mentiras, mais vídeos editados, mais promessas de uma vitória iminente que nunca chega. A guerra não é apenas sobre território, é sobre quem controla a narrativa. E a Ucrânia está provando, dia após dia, que a verdade é sua maior arma. Enquanto a Rússia recorre a falsificações e manipulações, Kiev age com inteligência, com coragem, com a determinação de quem sabe que está do lado certo da história. O momento é agora. Cada segundo conta. Cada doação, cada compartilhamento, cada voz levantada faz a diferença. Não espere pelo amanhã. O amanhã se constrói hoje com ações, não com palavras vazias. Escolha o seu lado. E lembre-se, a indiferença também é uma escolha. Uma escolha que Putin agradece. Enquanto Moscou joga suas últimas fichas em uma ofensiva desgastada, a realidade no fronte expõe a fragilidade de suas ambições. Os números não mentem. A Rússia avança a passos de tartaruga, conquistando míseros 19 quilômetros quadrados em uma semana, o pior desempenho desde o verão passado. Cada metro tomado custa caro em vidas e recursos, e mesmo assim, o que Putin vende como vitória estratégica não passa de um teatro de operações falido. Olhe para o mapa. Em Kupiansk, os russos empurram com força, mas sem rumo. Em Avdiivka, o que deveria ser um avanço esmagador virou um atoleiro de corpos e metal retorcido. E em Chasiv Yar, a cidade resiste, metade ainda nas mãos ucranianas, apesar das mentiras do Ministério da Defesa russo. Eles prometem conquistas, mas a verdade é que suas tropas estão exaustas, suas linhas sobrecarregadas, e cada sucesso é pago com um preço insustentável. E não se engane, a Ucrânia não está parada. Enquanto a Rússia desperdiça homens e tanques em ofensivas sem sentido, Kiev reorganiza, contra-ataca e inflige perdas devastadoras. A cada 3 veículos russos destruídos, apenas um ucraniano é perdido. A cada drone que sobrevoa as posições inimigas, uma coluna de suprimentos vira fumaça. A cada dia, a superioridade tática ucraniana se torna mais evidente e mais dolorosa para o Kremlin. Os analistas já não têm dúvidas, o ímpeto russo está se esgotando. As reservas de equipamento se esvaem, a qualidade dos recrutas despenca, e a logística, outrora ponto forte, agora é um alvo fácil para os drones ucranianos. Vídeos do próprio território ocupado mostram estradas transformadas em cemitérios de veículos, comboios destruídos, soldados abandonados à própria sorte. Putin fala em avanços irreversíveis, mas a única coisa irreversível é o fracasso de sua máquina de guerra. E enquanto Moscou se afoga em suas próprias mentiras, a Ucrânia avança com inteligência. Em Pokrovsk, as forças ucranianas melhoram posições. Em direção a Svatov, contra-ataques pontuais testam as defesas russas. Em cada frente a mensagem é clara, não é só resistir, é preparar o terreno para a virada. A Rússia pode ter mais homens, mais tanques, mais propaganda, mas falta-lhe o essencial, uma causa que vale a pena morrer. O inverno está terminando e, com ele, a ilusão de uma vitória russa rápida. O que vem pela frente não é um colapso imediato, mas um desgaste implacável, e a Ucrânia está pronta para acelerá-lo. Cada drone lançado, cada posição fortificada, cada soldado treinado é um prego no caixão da invasão. A pergunta não é se a Rússia vai recuar, mas quando, e a que custo. O mundo assiste. Alguns ainda hesitam, outros já escolheram seu lado. Mas uma coisa é certa, a história não perdoa os indiferentes. Nem os que subestimam a determinação de um povo que luta por sua existência. A Ucrânia não pede milagres, pede ferramentas. E cada um de nós pode ser parte da solução. Não espere pelo próximo relatório, pela próxima manchete, pelo próximo discurso vazio. Haja agora. Apoie e pressione, exija. Porque no fim, a diferença entre a vitória e a derrota não se mede em quilômetros conquistados, mas em vontades que não se dobram. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a guerra se alimenta de algo muito mais cruel do que balas ou drones, a indiferença dos que mandam e a desesperança dos que obedecem. O contrato oferecido pelo governo ucraniano não é apenas um incentivo, é um grito de sobrevivência. 1 milhão de hryvnias, a chance de escolher sua especialidade, moradia garantida, saúde dental, educação gratuita após o serviço. Para quem tem 18, 20, 24 anos, pode parecer um caminho. Para quem já viu a guerra de perto, é a prova de que o Estado finalmente entendeu. Não se vence uma batalha apenas com coragem, mas com condições que tornem a coragem possível. E ainda assim, há quem olhe para esses benefícios e sinta o peso da injustiça. É um pouco humilhante, escreve um combatente anônimo em seu canal no Telegram. Nós lutamos por anos sem nada disso.
Agora, os novos recrutas voltam para casa com vantagens enquanto nós continuamos aqui, no mesmo inferno. Mas até ele reconhece, se isso significa mais mãos para operar drones, mais olhos para vigiar o céu, mais vozes para gritar Slava Ukraini, quando o inimigo avança, então que seja, porque a guerra não espera por orgulho ferido. Ela devora quem hesita. Do outro lado, a máquina de guerra russa não oferece contratos, oferece cadáveres. O comandante que ordena ataques suicidas não é um estrategista, é um carrasco com medalhas. Seus métodos são tão brutais quanto previsíveis: soldados usados como carne de canhão, feridos abandonados em porões, homens com pernas quebradas forçados a rastejar sob fogo até caírem mortos. Pateticamente você vai chegar, diz o oficial a um recruta ferido, como se a morte fosse apenas uma questão de tempo, não de escolha. E assim, entre ordens absurdas e promessas vazias, a vida de um soldado russo se resume a uma equação simples: obedecer ou ser executado. Mas a verdadeira tragédia não está nas táticas de um comandante sádico, está na normalização desse horror. No fato de que, enquanto um lado oferece benefícios para atrair voluntários, o outro usa o medo para manter seus homens em fila. Enquanto a Ucrânia tenta construir um exército com dignidade, a Rússia o faz com correntes. E no meio disso, há homens como Ilha, 24 anos, baleado nas duas pernas, arrastado de hospital em hospital, torturado em porões, forçado a voltar para a linha de frente mesmo sem condições. Sua história não é exceção, é regra. Não sei o que fazer, ele diz, a voz tremendo. Só quero sarar. Só quero viver. A diferença entre os dois lados não está apenas nas armas ou nas fronteiras. Está na forma como tratam quem luta por eles. De um lado, há um país que, apesar de todas as dificuldades, ainda tenta oferecer algo além da morte. Do outro, um sistema que vê seus soldados como peças descartáveis, cujas vidas valem menos do que uma ordem cumprida. E enquanto isso, o mundo assiste. Alguns escolhem apoiar, outros virar o rosto. Mas a história não perdoa quem fecha os olhos. Nem quem acha que essa guerra é apenas um conflito distante, sem consequências. Porque cada drone que cai, cada cidade que resiste, cada soldado que se recusa a recuar é um lembrete: a liberdade não é dada, é conquistada. E às vezes o preço dela é 1 milhão de grivnias. Ou uma vida inteira. Eles chamam de justiça, o que não passa de uma farsa montada para calar quem ousa questionar. Uma mãe implora por socorro, tenta salvar o filho, e o que recebe em troca? Um sistema que transforma sua dor em burocracia, sua esperança em papelada, sua luta em um processo judicial viciado. O soldado mobilizado depois de 2 anos de inferno nas trincheiras, volta ferido, quebrado, e o que o espera não é tratamento, não é reconhecimento, mas uma sentença de 4 anos de prisão. Por que cumpriu ordens? Não, porque ousou sobreviver. Eles rasgam laudos médicos, ignoram testemunhos, torcem a lei até que ela sirva apenas para punir. Dívida com a pátria foi paga, dizem, como se a pátria fosse um credor implacável, não um povo. Como se a lealdade devesse ser medida em anos de cárcere, não em sangue derramado. Enquanto isso, nos bastidores, os verdadeiros criminosos passeiam livres. Homens como Arthur Jeremeyev, protegido por sobrenomes poderosos, cruzam fronteiras como se fossem linhas imaginárias. Aparecem em gravações de câmeras no dia seguinte a um assassinato político e desaparecem no silêncio das instituições. Ninguém os chama para depor. Ninguém ousa tocar neles. Porque, afinal, quem são os verdadeiros desertores? Os que fogem da guerra, ou os que a comandam de longe, com as mãos limpas e os bolsos cheios? E o povo? O povo paga. Não só com seus filhos enviados para morrer em trincheiras alheias, mas com o colapso do que deveria ser básico. Enquanto bilhões são queimados em mísseis e tanques, cidades inteiras congelam. 350 prédios sem aquecimento em pleno inverno, tubulações estourando como veias abertas, e a resposta das autoridades é sempre a mesma: vai demorar um dia. Um dia. Como se um dia de frio não fosse suficiente para matar uma criança. Como se a vida de um idoso não valesse mais do que a pressa de um burocrata em voltar para sua sala aquecida. Eles dizem que a guerra é necessária. Mas necessária para quem? Para os generais que ganham medalhas sem nunca pisar no fronte? Para os oligarcas que enriquecem vendendo armas enquanto seus compatriotas morrem de hipotermia? Ou para o homem comum, que agora precisa esfaquear um policial da Guarda Nacional só para ser mandado para a linha de frente? Porque é mais fácil ser prisioneiro do que prisioneiro da própria miséria. Preciso cometer um crime pequeno para ir para lá, ele disse, como se a loucura do sistema já não tivesse se tornado a única lógica possível. A verdade é que não há mais normalidade. Há apenas a escolha entre ser cúmplice ou ser vítima.
Entre fechar os olhos ou enxergar que cada bomba que cai na Ucrânia é também uma escola que não será reformada, um hospital que não terá remédios, uma rua que não será asfaltada. Porque o dinheiro não some, ele apenas muda de mãos. E enquanto uns contam seus lucros em dólares, outros contam os dias até o próximo apagão, a próxima geada, a próxima sentença injusta. A história não perdoa quem finge não ver, nem quem acredita que isso não é problema seu. Porque quando o último prédio desabar, quando a última família for separada, quando o último soldado for jogado na prisão por ter sobrevivido, não haverá mais lá fora, e aqui dentro. Haverá apenas um país que escolheu a guerra em vez da vida. E o preço dessa escolha não será pago em grivnas ou rublos. Será pago em silêncio, em frio, em sangue.